Você já parou para pensar no que pode estar escondido bem debaixo dos seus pés? Tesouros enterrados, fósseis, artefatos misteriosos e até objetos completamente fora de lugar podem estar aguardando para serem descobertos. E em muitos casos, por pessoas comuns como você, enquanto cuidam do jardim, fazem uma reforma ou apenas dão uma volta no quintal. Então, prepare-se para uma viagem repleta de curiosidades, mistérios e surpresas. Número 1. Prata roubada de igreja. Em Northamptonshire, Inglaterra, uma pequena igreja chamada São Peter and St. Paul's foi alvo de um ousado roubo. Durante uma noite de verão, ladrões levaram várias peças de prata com mais de 300 anos de idade, incluindo cálices ornamentados, uma jarra de prata e um prato de coleta detalhado. As peças eram tesouros históricos, doadas por fiéis em 1720. Meses se passaram sem pistas do paradeiro dos itens, até que, em uma virada surpreendente, um dos objetos roubados foi encontrado em um quintal próximo. James Patmore, um morador local que estava preparando sua casa para a mudança, encontrou os itens escondidos entre arbustos crescidos enquanto limpava seu jardim. Ele imediatamente contatou a igreja, que confirmou a autenticidade das peças. Embora parte do tesouro tenha sido recuperada, ainda faltam outros itens importantes, incluindo um raro cálice de prata e uma concha de batismo decorada com madrepérola. A descoberta trouxe alívio à comunidade, que via os artefatos como parte essencial de sua história e cultura religiosa. As autoridades ainda buscam pistas para localizar os outros itens desaparecidos e punir os responsáveis pelo roubo. Número 2. Boneca assombrada. Uma família em Houston, Texas, vivenciou uma história que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Tudo começou em 2013, quando Emily, uma mãe de família, presenteou sua filha com uma boneca de pelúcia que cantava e falava em inglês. Por algum tempo, a boneca parecia ser apenas mais um brinquedo. Mas, com o passar dos meses, comportamentos estranhos começaram a acontecer. A boneca, mesmo desligada, emitia sons aleatórios. Para piorar, ela começou a alternar entre o inglês e o espanhol, algo que, segundo a fabricante, não deveria ser possível. Emily e sua família começaram a se sentir desconfortáveis com o brinquedo, especialmente depois que ele apareceu misteriosamente em lugares diferentes da casa. Cansado das ocorrências bizarras, o marido de Emily decidiu se livrar da boneca. Ele a colocou em um saco plástico, lacrou e enterrou no fundo do quintal. Mas, para o espanto de todos, a boneca reapareceu dias depois, dentro de um banco de madeira no quintal. Para garantir que não fosse um caso de engano, eles marcaram a boneca com tinta permanente antes de enterrá-la novamente. Quando ela voltou a aparecer, com as marcas intactas, o pavor da família aumentou. Por fim, Emily enviou a boneca para um amigo, Chris Hogan, que morava em Minnesota. Apesar de cético, Chris resolveu prender a boneca na frente de seu jipe para manter um olho nela. A boneca nunca mais voltou, mas a história deixou a família intrigada. Seria uma brincadeira elaborada ou algo realmente sobrenatural? Número 3. Esqueleto de dinossauro gigante. Em 2017, um morador de Pombal, Portugal, decidiu fazer reformas em sua casa. Durante as escavações no quintal, ele se deparou com algo que, à primeira vista, parecia ser apenas pedras incomuns. Porém, ao cavar mais fundo, percebeu que estava lidando com algo muito maior: ossos fossilizados de um dinossauro. Intrigado, ele chamou especialistas em paleontologia. Quando começaram a escavar, os cientistas perceberam que não se tratava de um achado comum. Sob o quintal do morador estava o esqueleto quase completo de um saurópode, um dinossauro herbívoro de pescoço longo que viveu há aproximadamente 160 milhões de anos durante o período Jurássico. Com mais de 25 metros de comprimento e cerca de 12 metros de altura, este é o maior esqueleto de dinossauro já encontrado na Europa. Os saurópodes eram conhecidos por seu tamanho gigantesco e por sua dieta baseada em plantas. Eles desempenharam um papel crucial no ecossistema pré-histórico, ajudando a manter o equilíbrio nas florestas que habitavam. O achado foi cuidadosamente removido e transferido para um laboratório, onde está sendo estudado. Além de impressionar cientistas, a descoberta despertou grande curiosidade pública, transformando o pacato quintal do morador em um dos pontos de interesse paleontológico mais comentados dos últimos anos. Número 4. Mansão romana no quintal. Em 2015, Luke Irwin, um fazendeiro de Wiltshire, Inglaterra,
estava instalando cabos elétricos em sua propriedade quando encontrou algo extraordinário, uma intricada seção de mosaico enterrada no solo. Percebendo que se tratava de algo antigo, ele contatou arqueólogos que iniciaram uma escavação detalhada. O que encontraram foi surpreendente. Uma luxuosa vila romana, datada de cerca de 2.000 anos atrás. A propriedade incluía mosaicos coloridos, sistemas de aquecimento avançados para a época e artefatos como moedas, cerâmica e até joias. Especialistas acreditam que a vila pertencia a uma família rica e influente, possivelmente envolvida no comércio ou na administração local. A descoberta foi considerada uma das mais significativas da história arqueológica britânica. Luke, por sua vez, decidiu preservar o local, transformando partes de sua fazenda em um sítio arqueológico acessível ao público. Número 5. Salvando borboletas raras. Em 2012, Tim Wong, um biólogo marinho de São Francisco, Califórnia, assumiu uma missão ambiciosa: salvar a borboleta Papilio troilus, conhecida como borboleta cauda de andorinha da planta Aristolochia. Essa espécie rara enfrentava uma grave ameaça de extinção devido à destruição de habitats e à redução da planta que serve de alimento exclusivo para suas larvas. Tim começou localizando mudas da planta Aristolochia no Jardim Botânico de São Francisco. Depois de receber permissão, ele cuidadosamente cultivou as plantas em seu quintal. Para garantir que as borboletas tivessem um ambiente seguro, Tim construiu uma estufa feita sob medida, protegendo as larvas de predadores. O projeto começou pequeno, com apenas 20 lagartas, mas com dedicação e cuidado, ele conseguiu criar milhares de borboletas ao longo dos anos. As borboletas começaram a retornar naturalmente à região, restaurando um equilíbrio que havia sido perdido. A história de Tim inspirou esforços semelhantes em outras partes do mundo e mostrou como a paixão e a iniciativa individual podem fazer uma enorme diferença na preservação de espécies ameaçadas. Número 6. Diamante brilhante. April Santi, uma menina de 8 anos da Califórnia, transformou uma tarde comum no quintal em um dia inesquecível. Enquanto brincava na terra, algo brilhante chamou sua atenção. Ao escavar cuidadosamente, encontrou uma pedra transparente e reluzente que entregou a seu pai, Gary, com um sorriso orgulhoso. Gary, inicialmente cético, achou que se tratava de uma pedra comum ou, no máximo, de uma bijuteria. Mas ao realizar testes simples, como arranhar vidro com a pedra, ficou claro que o achado era especial. Após consultar um joalheiro local, a família recebeu a confirmação. Era um diamante legítimo, pesando cerca de 1 quilate e avaliado em aproximadamente $1.000. Embora ninguém saiba como o diamante foi parar ali, especula-se que ele tenha sido perdido por um antigo morador da casa ou até mesmo deixado intencionalmente. Para Abril, a descoberta não foi apenas emocionante, mas também uma história para contar a seus colegas de escola. Hoje, o diamante é guardado como uma lembrança preciosa e a família Santi ainda se pergunta se o quintal esconde outros segredos esperando para serem desenterrados. Número 7. Ninho de cobras. Ben e Amber Sessions, um jovem casal de Rexburg, Idaho, estavam empolgados com a compra de sua primeira casa. O imóvel parecia perfeito, espaçoso, com um quintal grande e um preço irresistível, abaixo de $180.000. Mas logo após se mudarem, o sonho virou um pesadelo. No primeiro dia, Ben notou algo estranho, uma cobra deslizando pela parede externa da casa. Não deu muita importância, pensando que era um evento isolado, mas logo ficou claro que o problema era muito maior. As cobras estavam por toda parte. No quintal, nas paredes internas, no porão e até no encanamento. À noite, o casal podia ouvir o som perturbador das cobras rastejando pelas estruturas da casa. Especialistas em vida selvagem foram chamados e confirmaram que a casa estava construída sobre um hibernáculo, um tipo de abrigo subterrâneo, onde centenas ou até milhares de cobras se reúnem para hibernar durante o inverno. Com a chegada da primavera, as cobras começaram a emergir em massa. Além do desconforto de viver cercados por répteis, o casal enfrentou outros problemas. A água da torneira tinha um odor desagradável causado pelos excrementos das cobras, tornando o ambiente praticamente inabitável. Sem alternativas, Ben e Amber abandonaram a casa e entraram com uma ação judicial contra o banco que havia vendido o imóvel, alegando que o problema havia sido ocultado. A história atraiu atenção nacional e se tornou um exemplo assustador do que pode acontecer quando segredos indesejados literalmente emergem do solo. Número 8.
Cofre enferrujado. Matthew e Maria Colonna Emanuel, um casal de Staten Island, Nova York, passaram anos ignorando o que parecia ser uma velha caixa elétrica em seu quintal. O objeto metálico, parcialmente enterrado perto de algumas árvores, estava tão coberto de ferrugem que nunca despertou curiosidade. Mas em 2018, após um cervo danificar as plantas ao redor, o casal decidiu finalmente escavar o objeto para investigar. Ao abrir o misterioso item, ficaram boquiabertos. Era um cofre. Dentro dele havia uma coleção de tesouros impressionantes, incluindo joias, diamantes e cerca de $16 mil em dinheiro. O valor total estimado era de $52 mil. Além dos itens valiosos, encontraram também um pedaço de papel com um endereço escrito à mão. Intrigados, Matthew e Maria decidiram investigar a origem do cofre. O endereço os levou diretamente à casa de um vizinho, que revelou ter sido vítima de um roubo em 2011, logo após o Natal. O cofre havia sido levado pelos ladrões e, aparentemente, enterrado no quintal da casa vizinha. Sem hesitar, o casal devolveu todos os itens aos legítimos donos, que ficaram profundamente emocionados ao recuperar bens que julgavam perdidos para sempre. A honestidade e generosidade dos Colonna Emanuel foram amplamente elogiadas na comunidade, e a história ganhou destaque em jornais e programas de televisão locais. Número 9. O maior roseiral do mundo. No deserto árido de Tombstone, Arizona, floresce um dos tesouros botânicos mais impressionantes do planeta, o Ladybanks, o maior roseiral do mundo. Com mais de 8.000 metros quadrados, ele cobre uma estrutura de treliças e impressiona visitantes com sua grandiosidade. A história dessa planta extraordinária remonta a 1885, quando Mary G., uma jovem escocesa que havia acabado de se mudar para Tombstone com seu marido, recebeu mudas de rosas de sua família. Uma dessas mudas foi plantada no quintal de sua amiga, Amelia Adamson, onde encontrou condições ideais para crescer. O roseiral rapidamente se tornou uma atração local, com milhares de flores brancas desabrochando a cada primavera. O perfume doce das rosas pode ser sentido a centenas de metros de distância, atraindo turistas de todas as partes do mundo. Hoje, o Ladybanks é o ponto central do Festival Anual das Rosas de Tombstone, um evento que celebra a história e a resiliência dessa magnífica planta. Número 10. Minhoca gigante. Barnaby Dignan, um garoto de 9 anos, vivia explorando o quintal de sua família em Christchurch, Nova Zelândia, quando fez uma descoberta digna de um filme de ficção científica. Escavando perto do rio que passava pela propriedade, Barnaby encontrou uma minhoca colossal, com mais de 1 metro de comprimento e espessura impressionante. A criatura foi identificada como um exemplar raro da espécie Giant Gippsland Earthworm, geralmente encontrada na Austrália. Essas minhocas gigantes podem crescer até 3 metros de comprimento em condições ideais, sendo uma das maiores espécies de minhocas do mundo. Elas vivem em solos ricos e úmidos, mas é extremamente raro encontrar uma tão grande e fora de seu habitat natural. Apesar do tamanho intimidador, essas minhocas são completamente inofensivas e desempenham um papel vital no ecossistema. Elas ajudam a arejar o solo e reciclar matéria orgânica, contribuindo para a fertilidade das terras. Especialistas foram chamados para investigar como um espécime tão raro apareceu em Christchurch. E uma teoria é que ela foi introduzida acidentalmente, talvez em solo transportado de outra região. Para Barnaby, a descoberta foi emocionante. Ele tirou fotos e até tentou tocar a minhoca, com muita coragem, antes que ela fosse cuidadosamente recolocada no solo. A história ganhou destaque entre biólogos e virou uma lembrança inesquecível para o garoto e sua família. Número 11. O Anel Perdido. Mary Grams, uma idosa de Alberta, Canadá, viveu por anos com o arrependimento de ter perdido seu anel de noivado, um presente precioso de seu falecido marido. O incidente aconteceu em 2007, enquanto ela cuidava de sua horta. Apesar de uma busca intensa, o anel parecia estar perdido para sempre. Para evitar desapontar a família, Mary comprou um anel semelhante, mas mais barato, e tentou esquecer o ocorrido. Mas em 2017, algo milagroso aconteceu. Colin Daly, sua nora, estava colhendo cenouras na mesma horta onde o anel havia desaparecido. Durante a limpeza das colheitas, Colin encontrou uma cenoura incomum. Ela tinha crescido através do anel, envolvendo-o completamente. A visão era tão surreal que ela quase não acreditou. Ao mostrar o achado para Mary, a idosa ficou emocionada.
Eu nunca imaginei que veria este anel novamente, disse ela. Para Mary, o anel tinha um valor inestimável, representando décadas de amor e companheirismo. Agora, recuperado em perfeitas condições, ele se tornou um símbolo de sorte e perseverança para toda a família. A história viralizou, sendo destaque em jornais locais e inspirando pessoas a nunca desistirem de encontrar o que é precioso para elas. Número 12. Colmeia gigante. Carolyn Walker, moradora de Selena, Texas, saiu para ajudar seu vizinho em uma poda de árvores rotineira. No entanto, o que parecia ser apenas um galho volumoso revelou-se algo extraordinário. Uma colmeia gigantesca, pendurada e repleta de abelhas em atividade. Surpresa com a dimensão da estrutura, Carolyn chamou Rainey Rogers, um apicultor renomado e apaixonado por salvar colmeias. Rogers, que também é prefeito interino de McKinney, Texas, não perdeu tempo. Ele avaliou a colmeia e estimou que continha entre 15 e 20 favos de mel, o que indicava uma comunidade extremamente saudável de abelhas. Ele começou o delicado processo de transferência, usando ferramentas especiais para garantir que nenhuma abelha fosse ferida. As abelhas foram movidas para sua propriedade de 1,5 hectares, onde ele mantém várias colmeias seguras e sustentáveis. Rogers acredita que o cuidado com as abelhas é essencial para preservar o meio ambiente, já que elas são responsáveis por uma grande parte da polinização das plantas cultivadas e silvestres. Ao final do dia, o trabalho de remoção foi um sucesso. A colmeia gigantesca se tornou um dos orgulhos de sua coleção, e Carolyn teve a chance de provar o mel local produzido pelas abelhas antes de sua transferência. A história destaca a importância de proteger esses insetos essenciais e o impacto que eles têm em nosso ecossistema. Número 13. Substância roxa misteriosa. Imagine acordar e perceber que sua casa, quintal, carro e até a entrada da garagem estão cobertos por manchas roxas misteriosas. Foi exatamente o que aconteceu com Lynn Page e Mike Capia, um casal de Buffalo, Nova York. Quando eles saíram para verificar, encontraram um cenário bizarro e assustador. A substância parecia ter caído do céu durante a noite, criando manchas pegajosas em todas as superfícies. A primeira suspeita foi de que algum avião tivesse despejado dejetos aéreos acidentalmente. Isso fazia sentido, já que a casa deles ficava a poucos quilômetros do Aeroporto Internacional de Buffalo-Niagara. Preocupados com a possibilidade de contaminação química ou risco à saúde, Lynn e Mike entraram em contato com as autoridades. O Departamento de Saúde do Condado de Erie e a Administração Federal de Aviação, FAA, investigaram o caso. No entanto, foi descartada a hipótese de resíduos de avião, já que as normas rigorosas impedem que aeronaves liberem dejetos durante o voo. As análises preliminares não indicaram presença de materiais tóxicos. A solução para o mistério veio de uma análise de especialistas em ecologia. A substância roxa era, na verdade, excremento de pássaros. Bandos de aves migratórias que haviam se alimentado de frutas altamente pigmentadas deixaram presentes enquanto voavam sobre a região. As bagas, provavelmente silvestres ou de arbustos cultivados próximos, tinham coloração intensa, que passou pelo sistema digestivo das aves e acabou sendo descarregada em grande volume. Embora a explicação fosse natural e inofensiva, a limpeza foi um desafio. O casal passou dias lavando superfícies afetadas e, mesmo assim, algumas manchas persistiram. O caso se tornou uma história peculiar para os vizinhos e levantou curiosidade sobre o impacto das aves migratórias na região. Número 14. Abrigo da Guerra Fria. John Sims, morador de Tucson, Arizona, decidiu investigar o quintal de sua nova casa com um detector de metais, apenas por diversão. Ele jamais esperava encontrar algo tão fascinante quanto um abrigo subterrâneo construído nos anos 60, durante o auge da Guerra Fria. O abrigo, feito de concreto espesso, incluía sistemas de ventilação, um pequeno estoque de alimentos e até algumas ferramentas básicas. Ele foi projetado como refúgio contra possíveis ataques nucleares, que eram uma preocupação constante na época. No entanto, o abrigo havia sido esquecido ao longo dos anos, cheio de detritos e em péssimo estado. Determinado a preservar essa peça da história, Sims investiu tempo e esforço para restaurar o espaço. Ele limpou cada canto, reforçou as estruturas e transformou o abrigo em uma sala funcional, decorada com memorabilia da época. Hoje, o abrigo serve como um lembrete das tensões do passado, ao mesmo tempo em que é um espaço único em sua propriedade. Número 15. Fragmento espacial.
Em Monroe County, Geórgia, um morador anônimo estava cuidando do jardim quando notou algo metálico parcialmente enterrado no solo. O objeto, que parecia queimado e apresentava um design incomum, chamou sua atenção. Após compartilhar fotos em fóruns online, ele descobriu que havia encontrado uma peça de um foguete da SpaceX. Este fragmento fazia parte do trunk de uma cápsula Dragon, usado para sustentar a espaçonave durante seu lançamento. Normalmente essas peças se desintegram ao reentrar na atmosfera, mas neste caso o fragmento resistiu ao calor extremo e acabou pousando no quintal do homem. O achado destacou um problema crescente, o lixo espacial. À medida que mais foguetes e satélites são lançados, a possibilidade de fragmentos atingirem a Terra aumenta. O caso chamou a atenção das autoridades locais e de organizações científicas, que alertaram para a necessidade de maior regulamentação e segurança no descarte de componentes espaciais. Número 16. Ferrari enterrada. Uma Ferrari Dino 246 GTS, um dos modelos mais cobiçados da famosa marca italiana, tornou-se o centro de uma das histórias mais intrigantes do mundo automotivo. Tudo começou nos anos 70, quando o veículo foi roubado de Rosendo Cruz, um encanador que havia comprado o carro como presente para sua esposa. O casal havia desfrutado do carro por apenas 500 quilômetros antes que ele desaparecesse. Em uma tentativa desesperada de esconder o carro, os ladrões decidiram enterrá-lo no quintal de uma residência em Los Angeles. Anos se passaram e o carro permaneceu oculto, até que em 1978, chuvas fortes começaram a expor partes da Ferrari. Moradores locais relataram o achado e as autoridades desenterraram o veículo. A Ferrari foi recuperada em condições surpreendentemente boas, embora precisasse de reparos extensos. Eventualmente, o carro foi adquirido por Brad Howard, um colecionador apaixonado que o restaurou meticulosamente com a ajuda de especialistas da marca. Hoje, a Ferrari Dino 246 GTS é um carro em perfeito estado, usado diariamente por Howard, que considera o veículo um símbolo de resiliência e história. Número 17. Bolas de boliche enterradas. Quando David Olson, morador de Norton Shores, Michigan, decidiu renovar o quintal de sua casa, esperava encontrar raízes de árvores ou canos antigos durante a escavação. Em vez disso, ele descobriu algo completamente inesperado: uma bola de boliche enterrada. Mas a surpresa não parou por aí. Conforme continuava a escavar, mais bolas surgiam. No total, ele encontrou 158 bolas de boliche, todas marcadas com o logotipo da famosa marca Brunswick. Essa descoberta remonta aos anos 50, quando a fábrica local da Brunswick, conhecida pela produção de equipamentos de boliche, usava bolas defeituosas ou danificadas como material de preenchimento para terrenos. Embora muitas das bolas estivessem rachadas ou incompletas, elas representam uma conexão fascinante com a história industrial da região. Hoje, as bolas de boliche de David atraíram atenção local, e ele planeja usá-las em projetos criativos como bancos e mesas, mantendo viva a memória do passado industrial de Norton Shores. Número 18. Legume explosivo. Enquanto cuidava de seu jardim na Alemanha, um homem de 81 anos encontrou algo incomum enterrado entre suas plantas. O objeto, cilíndrico e escuro, lembrava uma bomba da Segunda Guerra Mundial, algo que não é tão raro na Europa, dada a intensa atividade militar na região décadas atrás. Temendo o pior, o homem contatou as autoridades locais, que chegaram rapidamente para investigar o possível artefato explosivo. Porém, ao analisarem o objeto, os especialistas fizeram uma descoberta inusitada. Não era uma bomba, mas sim uma abobrinha gigante. Acredita-se que o legume tenha sido descartado no jardim por alguém como uma brincadeira, mas o caso serviu como um lembrete de que munições não detonadas ainda representam um perigo real em muitas partes do mundo. Estima-se que milhões de bombas, minas e outros artefatos explosivos da Segunda Guerra permaneçam enterrados, esperando para serem descobertos. Embora a bomba abobrinha tenha sido inofensiva, o incidente foi um lembrete cômico e educativo sobre como devemos lidar com achados suspeitos. Número 19. Dinheiro amaldiçoado. No quintal de uma casa em Chicago, John, um jardineiro amador, estava cuidando das plantas quando seu enxadão atingiu algo duro. Ao cavar, ele encontrou caixas plásticas bem vedadas contendo algo surpreendente. Maços e mais maços de notas de dólar cuidadosamente empacotadas, totalizando cerca de $150 mil.
Inicialmente, John ficou eufórico com o achado, imaginando como aquele dinheiro poderia mudar sua vida. Porém, as coisas tomaram um rumo sombrio. Pouco tempo depois, ele começou a enfrentar complicações de saúde relacionadas ao diabetes e acabou falecendo de forma repentina. Enquanto a vizinhança tentava entender de onde aquele dinheiro tinha vindo, a senhora Thompson, uma vizinha idosa, revelou um segredo de família. Sua mãe, que sofria de demência, sempre falava sobre uma maldição ligada a um dinheiro escondido. Ela acreditava que o dinheiro havia sido enterrado para evitar que algo ruim acontecesse. Embora muitos tenham descartado isso como superstição, a série de eventos trágicos que se seguiu levantou dúvidas. Durante uma reunião comunitária, decidiu-se que a maior parte do dinheiro ficaria com a senhora Thompson. Porém, apenas dias depois, o pai idoso de John, que deveria receber uma pequena parte como recompensa, sofreu uma parada cardíaca e foi hospitalizado. O mistério em torno desse dinheiro amaldiçoado ainda persiste, e a história se tornou um conto de advertência para a comunidade local. Tópico curioso: um objeto misterioso descoberto no quintal de um fazendeiro. Era para ser um dia comum na vida de um fazendeiro, mas acabou se transformando em um momento de puro mistério. Em sua própria terra, enquanto trabalhava no quintal, ele encontrou algo que não esperava. Um objeto massivo, cuja identidade permanece um completo enigma. O objeto, com uma aparência rochosa, chamou a atenção de especialistas, especialmente por sua coloração peculiar e textura, que lembravam a de uma concha. O que é mais intrigante é a possibilidade de que esse objeto possa crescer ou até mesmo chocar, indicando que algo mais surpreendente possa estar escondido em seu interior, como uma planta exótica. Essa descoberta incomum não só despertou a curiosidade da comunidade local, mas também chamou a atenção da comunidade botânica global, que agora investiga o achado com entusiasmo. O mistério em torno desse objeto não identificado continua, e as especulações variam de uma formação geológica rara a algo ainda mais extraordinário. Qual é a sua opinião sobre esse achado? Compartilhe suas ideias nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 20. Ossos de golfinho pré-histórico. Em 2023, Paul MacDonald, de 44 anos, decidiu construir uma piscina para seus filhos no quintal de sua casa em Stirling, na Escócia. Ele imaginava que o projeto seria uma simples escavação com uma retroescavadeira, mas o que ele encontrou mudou completamente o rumo do dia. Ao cavar cerca de 80 centímetros abaixo da superfície, Paul encontrou ossos grandes e estranhos, incluindo um crânio com dentes afiados e um focinho alongado. Especialistas foram chamados ao local e confirmaram que ele havia encontrado o crânio de um golfinho pré-histórico datado de aproximadamente 8.000 anos. Essa descoberta remonta a um período logo após o fim da última era glacial, quando a área onde hoje é a Escócia estava submersa por um vasto mar interior. Curiosamente, junto aos ossos, Paul encontrou uma ferramenta rudimentar feita de chifre de cervo. Arqueólogos acreditam que ela foi usada por caçadores-coletores antigos para processar carne de golfinhos, um alimento raro, mas vital para a sobrevivência da época. Essa descoberta não apenas revelou um pedaço da história pré-histórica da região, mas também lançou luz sobre as práticas de sobrevivência de nossos ancestrais. Hoje, os ossos e a ferramenta estão sob os cuidados do Museu Nacional da Escócia, onde serão estudados e preservados para gerações futuras. Enquanto isso, Paul continua a construir sua piscina, mas com uma história incrível para contar a seus filhos. E assim encerramos nossa jornada por esses 20 incríveis tesouros escondidos sob nossos pés. De fósseis pré-históricos a itens de valor inestimável, passando por lendas urbanas e histórias sobrenaturais, cada um desses achados nos mostra como o mundo ao nosso redor é cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Essas histórias nos fazem refletir sobre a imprevisibilidade da vida e como muitas vezes coisas extraordinárias estão ocultas nos lugares mais simples e cotidianos. Elas também nos mostram que as pessoas comuns podem ser protagonistas de descobertas extraordinárias, bastando apenas um pouco de curiosidade. Ou às vezes pura sorte. Mas e você? Já encontrou algo curioso ou surpreendente em seu quintal, jardim ou até mesmo em casa? Pode ser uma moeda antiga, uma relíquia de família, ou até um objeto que você nunca conseguiu identificar. Conte para a gente nos comentários abaixo. Adoraríamos saber quais histórias incríveis podem estar escondidas na sua vida
E se você ficou inspirado por essas histórias, que tal dar uma boa olhada no seu próprio quintal? Pegue uma pá, um detector de metais ou apenas comece a prestar mais atenção ao que está ao seu redor. Você pode se surpreender com o que pode estar enterrado, literal ou figurativamente, bem perto de você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos, cheios de curiosidades, aventuras e mistérios como este. Até a próxima, e boa sorte com suas futuras descobertas!